Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Hoje, dia 2 de julho de 2025, uma quarta-feira fria aqui em São Paulo, e é justamente por isso que eu resolvi fazer a live de imunidade, ou melhor, dar como sugestão esse tema da live, porque eu fiz uma enquete e sempre é importante essa interação entre os meus seguidores, entre os meus pacientes. Eu quero sempre ir de encontro ao que há de mais novo e mais necessário. E vocês votaram nesse tema da live. Então, a live de hoje é sobre imunidade. Quais são os alimentos, que alimentação que eu posso oferecer, né, para no dia a dia, eu comer com mais frequência, para a gente poder modular o nosso sistema imunológico, e vocês vão entender o porquê que eu usei esse modular, sistema imunológico, quais são os suplementos que a gente possa estar utilizando também como um coadjuvante, né, combinado com a alimentação, para também nos dar essa proteção orgânica maior. E a gente precisa dessa proteção por diversas causas, não só porque a gente está no inverno aqui no Brasil, né? Estou falando principalmente dessa região centro-oeste, sul e sudeste, mas também porque a gente tem outros estressores, que não seja a temperatura, que são vírus, bactérias, poluentes, né? Que também estão em outras regiões, que também tem calor, que estão no verão, mas que não por isso a gente não precise ter proteção a mais, né? E vocês vão ver que diversos problemas ou fatos que estejam acontecendo podem imunodeprimir ou fazer com que nosso sistema imunológico se enfraqueça. Então, por isso a gente tem que estar sempre ali, ó, fortalecendo ele, deixando ele bacana, para que a gente consiga ter essa proteção, né, contra todas essas intempéries que está no meio que nós vivemos. Então, boa noite para quem está entrando aqui. É um prazer ter vocês nessa noite fria. Vamos aquecer aqui, pelo menos aquecer nossa cabeça. Nós vamos, né? Pensando, nos informando. Isso é bacana, né, gente? É tão bom isso, essa interação. Eu quero que vocês participem dessa live de uma maneira assim bem à vontade. Eu uso sempre uma linguagem muito acessível para que vocês entendam de fato tudo aquilo que eu quero transmitir, todo o conteúdo. Então, boa noite, é um prazer ter vocês todos aqui. Mais uma vez, para quem não me conhece, eu sou Roseli Rossi, nutricionista funcional, integrativa, com especialidade em fitoterapia, em gastroenterologia, em saúde da mulher, enfim. E também quero passar minha mensagem, gente, sempre para quem acredita no poder da nutrição. Pois é, e falando nisso, Neuza, boa noite, Raquel, aí muita gente que eu conheço aqui, Jaqueline, Jane, Gilson, é isso? Denise, Giane, boa noite, Eunice, que saudades aí, muito bem. Bom, vamos lá. Primeiro eu quero falar para vocês que o correto mesmo é a gente falar modulação do sistema imunológico. Porque quando a gente tem o nosso sistema imunológico ou muito ativo ou muito deprimido, né, enfraquecido, isso é ruim. Então, o ideal é sempre a gente estar com o sistema imunológico ali, ó, ele é ativo, mas não de mais e nem de menos. Porque se ele tiver demais, você pode criar uma doença autoimune, né? Quando as células do seu próprio corpo desconhecem que são do seu próprio corpo e começam a combater, porque seu sistema imunológico está numa paranoia só, numa disfunção e está extremamente ativo. Então, doença autoimune é quando eu tenho um sistema imunológico disfuncional, muito ativo, tá? Que é por outras causas. Agora, eu não posso ter também um sistema imunológico deprimido, acanhado, que pode ter diversas causas para que ele esteja assim. A gente tem dois tipos de sistema imunológico. O nato, que é aquele que a gente
nasce com ele, que vem da nossa mãe, e o adquirido, que a gente adquire ao longo da nossa vida. Nós vamos nos fortalecendo diante do ambiente que a gente vive. Então, até quando a criança pega alguma coisa do chão, põe uma mão suja na boca, ela está o quê? Ela está fortalecendo o sistema imunológico. Senão, logicamente, ela ficaria contaminada toda hora, né? Então, a gente tem que ter esses contatos, contato com o animal, contato com o ambiente, tipo pisar na terra, com a natureza. Então, essas coisas vão fortalecendo ao longo da nossa vida nosso sistema imunológico. E, sem dúvida nenhuma, nosso sistema imunológico também depende de nutrientes. Então, ele depende de nutrientes que vão fazer nossos órgãos, nossos sistemas orgânicos funcionar melhor. E, com certeza, nos proteger de invasores, principalmente vírus, bactérias, que estão aí no ar, que estão por toda parte, que estão nos objetos, que estão nas nossas mãos, que estão na nossa alimentação, às vezes. E a gente, se tiver um sistema imunológico capaz, eu vou combater. Quantas vezes vocês foram comer em algum lugar, por exemplo, e para uma pessoa fez mal, para outra não? Por que será? Será que o sistema imunológico dessa outra pessoa que comeu a mesma quantidade, o mesmo alimento que você, estava melhor ou pior que o seu? Então é isso que a gente tem que saber. Cada um de nós, por diversas causas, tem um sistema mais competente. Essa é uma palavra muito boa para sistema imunológico. É um sistema imunológico competente. Ele é capaz, ele é competente para poder nos defender. E é isso que eu vou ensinar vocês, tá, gente? Então, vamos lá. Vamos pensar primeiro o que deixa esse sistema imunológico incompetente, insuficiente. Primeiro lugar, gente, estresse. Né? É comum também o paciente falar: doutor, eu tô com um mês estressante pra caramba, tive um mês estressante, tô nervosa, perdi o emprego, perdi um parente. Bom, enfim, cada um tem o seu motivo de ter estresse. Aí o que acontece? Deu herpes, ficou com infecção urinária, o intestino funcionou pessimamente. Por quê? Ficou resfriado. Por quê? Porque o estresse imunodeprime. Ele vai, na hora que eu estou combatendo o estresse, o meu corpo precisa de muito nutriente, ele precisa me defender naquela hora de perigo. Então é lógico que subsequente a isso, eu fico imunodeprimida, tá? Então isso pode acontecer. Uma alimentação chuleca, né, que eu falo, uma alimentação inadequada, desequilibrada, pobre em nutriente, rica em farináceo, rica em carboidrato, cuidado com o frio, dá aquela fome danada de comer porcaria, gente. Alimento com alta densidade calórica e pouca densidade nutricional. Então, cuidado com essa questão do frio, até onde vocês precisam comer melhor, a pessoa começa a comer pior. Então, cuidado com essa história. A alimentação está extremamente envolvida com o sistema imunológico. Além disso, a saúde digestiva de uma forma geral. Se eu tenho um estômago ali que não está digerindo adequadamente aquilo que eu estou comendo, que não está passando para o intestino o alimento de forma que deveria estar sendo passado, se eu tenho uma desbiose intestinal, se eu tenho um leaky gut, que é uma permeabilidade intestinal, quer dizer, a ruptura de uma barreira intestinal, com certeza eu vou ter um comprometimento imunológico. Porque 80% das suas células, das minhas células imunológicas, são formadas no intestino. Então, quem tem hipocloridríase, hipercloridria, gastrite, refluxo, hérnia de hiato, desbiose, inflamação intestinal, qualquer uma dessas doenças, qualquer disfunção que você tenha gástrica intestinal vai comprometer seu sistema imunológico. Tá? Isso é fato. Então, por isso que a primeira coisa tem que corrigir a alimentação para corrigir também o sistema digestivo, tá? Sono, lógico, tem um sono ruim, fica várias noites sem dormir direito, gente, tua imunidade cai drasticamente, porque o sono é reparador, o sono, ele vai te restaurar, te reequilibrar, vai fazer com que o seu sistema, até porque para ter um sono reparador é preciso ter um sistema imunológico competente, né, para poder detectar
que células do meu organismo estão ali defeituosas para mim poder fazer uma apoptose, né? Para mim poder fazer com que haja uma morte dessas células, uma autofagia que a gente chama. Né? Essas células têm que ser mortas, mas para isso eu preciso ter um sistema imunológico competente, para isso eu preciso dormir com qualidade. Então, assim, você ficar 1 noite, 2 noites sem dormir, por causa de filho, de problema de ansiedade, enfim, ok. Mas se você mantiver um sono insuficiente para fazer o reparo do seu organismo, a sua imunidade vai cair muito. Idade é outro fato que faz com que a nossa imunidade também caia. Tanto é que nossa população de risco aí são os idosos, as crianças, os gestantes, são populações que a gente tem uma assistência diferente, porque tem aí uma imunidade que já está mais fragilizada, né? Porque, assim como todo o corpo, o idoso já tem menos competência imunológica. Então, e uma outra coisa que eu não posso deixar de falar, gente, é o sedentarismo. A pessoa que não treina, ela também vai ficar com um sistema imunológico enfraquecido, tá? Então, vamos lá. Por que quando eu treino, eu fortaleço minha imunidade? Porque o próprio exercício, gente, já é um estresse para o organismo. Então, eu colocar meu corpo num desafio, né? Eu tô fortalecendo ele em todos os aspectos. Eu estou capacitando ele em todos os aspectos, inclusive no meu sistema imunológico. Eu tenho que criar uma energia maior, eu tenho que fazer células musculares, eu tenho que fazer uma condição de reparo muscular melhor e, com certeza, o meu sistema imunológico também vai ter que ser competente para poder estar se alinhando nessa intensidade a mais de exercícios que eu faço fora a minha rotina de atividades físicas diárias. E quando você não faz exercícios físicos, você vai ter uma imunidade mais fragilizada. Então, vejam que tudo isso que eu acabei de mencionar para vocês são fatores fundamentais para a gente poder organizar. Né? Não adianta só ir lá na farmácia e querer comprar vitamina C, né? Que inclusive grande parte delas não são tão boas, né, para não falar outra coisa, né, não adianta. E aí fazer tudo errado dessas coisas, não dormir direito, privação de sono, não faz exercício, come errado e quer tomar vitamina C, porque acha que só isso vai resolver. Aí é lógico, fica toda hora com resfriado, fica toda hora, quem tem ites, né, que essa época do ano é muito ruim, sinusite, rinite, bronquite, aí piora, né? Piora. Dor de garganta toda hora, né? Agora também, gente, deixa eu falar, o exercício demais, o overtraining, né, que a gente fala, também vai fazer com que haja uma requisição maior de imunidade, né? Porque tá toda hora ela fazendo exercício, é um desgaste muito grande e pode também imunodeprimir. Né? Então, assim, por exemplo, o atleta, eu tenho que ter um outro olhar para o atleta, eu tenho que dar substratos para eles, nutrientes e suplementos em muito maior quantidade, para eles poderem estar suprindo essa demanda, porque o próprio gasto de energia também vai fazer com que a imunidade deles seja mais requisitada. Então, depende da fase que você está. Um trabalhador braçal, uma pessoa que trabalha com uma atividade mais intensa, ou na rua, por exemplo, que está sujeita num estresse maior. Então, depende de cada um, depende de uma questão genética. Hoje a gente tem os painéis genéticos que me dizem se você tem mais competência ou não imunologicamente, o sistema é mais fragilizado, às vezes você tem genes que te favorecem a ter um sistema imunológico mais frágil. Então eu tenho que também ter esse olhar. Fora isso, o painel genético também me dá, será que essa pessoa metaboliza direitinho a vitamina D? E vocês vão ver logo mais, que eu vou falar da vitamina D, assim, eu preciso ter níveis adequados de vitamina D, mas se essa pessoa geneticamente, ela não metaboliza tão bem a vitamina D, se ela tem algum polimorfismo aí, então eu vou ter que ter uma quantidade maior de vitamina D, vou ter que saber como eu vou administrar isso, para poder deixar ela em níveis adequados e não faltar a vitamina D, né? Então,
e assim por diante. Por isso que a gente tem que tratar, cada caso é um caso, de uma forma individualizada, tá? E eu quero dar um recado para todos vocês que estão aqui. Ó, Lucimar, boa noite, eu tô com saudades de você, hein? Ó, a água também é fundamental, viu? Para nossa imunidade também, gente. Boa hidratação. A nutricionista. Ixi, Simon, é isso? Boa noite, Jane. Aqui. Deixa eu dar um recado para vocês também que estão entrando aqui, que entraram, né, na live agora, que a gente está falando sobre imunidade. Eu vou disponibilizar para quem estiver assistindo e ficar até o fim um cardápio, porque eu vi que vocês gostaram muito do cardápio da semana passada, que foi sobre lipedema. Eu recebi chamados de lipedema, desse cardápio a semana inteira, nossa, muitos chamados. E eu acho que vocês precisam ter mais noção de cardápios, né? Vocês não têm ideias de como a gente pode colocar os alimentos no dia a dia de uma forma organizada, equilibrada e fácil de vocês poderem introduzir, que vai deixar esse sistema imunológico melhor. Então eu vou dar um dia de cardápio, uma ideia de um cardápio aí, desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, que está mais voltado para fortalecer o sistema imunológico, ou para modular, porque agora vocês já aprenderam isso, né? Então quem ficar nessa live comigo, né, Vanessa? Isso mesmo, vai ter esse cardápio. E não adianta me pedir amanhã, né? Não adianta, tem que ser solicitado hoje, porque senão eu não vou conseguir encaminhar, e sempre vocês têm que me mandar o contato de vocês para que eu possa encaminhar o cardápio, certo? Então vamos lá, bora junto comigo. E quem quer fazer pergunta, pode fazer pergunta, tá? Que agora é hora, hein? Então vamos lá, eu não estou vendo nenhuma pergunta aqui, vamos embora falar sobre essas questões, né? Que eu já expliquei um pouquinho sobre tudo que depende do nosso sistema imunológico. Agora, vamos falar quais são, primeiro, os alimentos que mais a gente tem que estar pensando sobre eles, né? Então, assim, lógico, alimentos ricos em vitamina C, por mais que, gente, eu vou falar sobre suplemento de vitamina C, mas eu tenho que incentivar também alimentos ricos em vitamina C, porque vocês sabem que a vitamina C é muito importante para a nossa imunidade. Ela fortalece a imunidade, é um baita antioxidante, e aí eu preciso ter esse tipo de alimento. Então, pelo menos uma porção ao dia de alguma fruta cítrica que você tem aí na sua região, que é fácil de você consumir, que pode ser inclusive o limão. É uma fruta cítrica incrível. Por isso que eu falo, toma essa água com limão. Você já garante aí um pouco de vitamina C. E você, se você estiver estressado, ou se você é fumante, tem algumas situações que a gente precisa de mais quantidade de vitamina C. Porque a vitamina C é consumida demais por quem é fumante, né? A gente acaba deteriorando muito a requisição, até por conta de radicais livres que são excessivamente produzidos pelo nosso organismo, então o requerimento é maior para quem é fumante, para quem tem uma imunidade mais fragilizada, então eu preciso às vezes mais porções. Uma laranja, uma mexerica, o kiwi, o que mais? Morango em algumas, acerola, maravilhoso, pimentão. Vocês sabiam que pimentão é rico em vitamina C? Pois é, pimentão também é. Então, pelo menos duas porções, dependendo do caso, dessas frutas cítricas, que é facinho de você conseguir, e a gente tem eles facilmente aí na mão, tá? Sempre de preferência a fruta. No caso da acerola, gente, ela tem baixo índice glicêmico. Então, tomar suco de acerola, tomar o suco de limão, a limonada, bacana. Agora, não é para tomar suco de laranja, é para comer a laranja, tá? É para consumir o pimentão. Aí, outra coisa, gente. A vitamina C, ela tem uma instabilidade no aquecimento. Quando eu aqueço o pimentão, por exemplo, eu quero comer um pimentão vermelho, que é rico em vitamina C, mas se eu colocar ele no fogo, eu vou perder um pouco da vitamina C. A vitamina C não se perde no congelamento, mas se perde no aquecimento, tá? E na exposição à luz também. Vitamina A, lógico que eu preciso da vitamina A.
E quais são os alimentos que devem ser incorporados na sua alimentação com frequência, que são ricos em vitamina A? Todos os alaranjados e verdes. Por isso que a gente fala, tenha um prato colorido. Então, abóbora, cenoura, a manga, o mamão, ricos em vitamina A, né? E os verdes, o brócolis, espinafre, a couve, a rúcula, o agrião, também são ricos em vitamina A. É difícil ter pelo menos 1 a 2 porções dessa ao dia? Não é. Podem ir anotando o que eu estou dizendo, hein, gente? Não vou ficar repetindo aqui. Quem chegou, chegou. Quem se não, vai ter que escutar essa live uma outra hora, hein? Aí é importante vocês estarem sempre consumindo de 1 a 2 porções. A Jaqueline falou para mim, se manchas roxas no corpo, aftas, indicam baixa imunidade. Não, nem uma coisa e nem outra. Mancha roxa pode ser uma deficiência de vitamina K, né, que é anticoagulante, né, ou outros problemas. Agora, é uma das causas. Afta é muito proveniente da sua digestão, dessa adaptação de acidez, né? Você deve ter um pH diferenciado aqui na sua boca, que pode vir do seu estômago, né? Também isso, mas não de imunidade, tá? A vitamina D, gente, vitamina D, ela está presente em alguns alimentos dos quais a gente não consome, não consegue consumir em grandes quantidades, essa é a verdade. Manteiga, óleos vegetais, você acha que eu vou consumir tanto desses alimentos? A própria gema do ovo, também não vou conseguir comer tanto, a não ser que seja a blogueira fulana de tal. Mas, caso contrário, não vai dar. E mesmo assim, é algo que vai trazer um prejuízo danado, né? Você pode acelerar seu trânsito intestinal, criar outros problemas hepáticos, colesterol alto e assim por diante. Então, eu prefiro, lógico, suplementar. A não ser que a gente esteja aí no verão, que eu vou me expor um pouco ao sol, uma parte do corpo sem proteção, e eu vou fazer a síntese pelos raios solares. Então, essa é uma vitamina que eu tenho que suplementar. Eu não posso colocar a responsabilidade, suprir a necessidade de vitamina D através da alimentação, principalmente quando eu tenho deficiências, tá? E hoje eu digo para vocês que basicamente todas as pessoas, são raros os pacientes que eu atendo que têm vitamina D boa, em bons níveis, sem tomar suplemento. A não ser que vive lá em Roraima, Rondônia, Amapá, Macapá, que é aqueles lugares que estão expostos ao sol, ao calor, né? Bom, zinco. Zinco é super importante para a imunidade. A gente tem vários alimentos que são ricos em zinco, principalmente os frutos do mar. Então, para você que mora no litoral, para você que gosta de frutos do mar, que gosta de peixes, eu estou falando de marisco, de ostra, todos os mexilhões de uma forma geral, os peixes são riquíssimos em zinco, mas o zinco também está presente nas carnes, no frango, nas vísceras. Olha lá, gente. Eu vou falar uma coisa para vocês. Às vezes, o paciente tem muito problema com relação com preconceito, é isso que eu queria falar, com relação às vísceras, né? Comer moela, fígado, coração, mas, gente, são alimentos riquíssimos em complexo B, riquíssimos em zinco, riquíssimos em ferro e baratos, e dá para você comer, né? É só saber a procedência, não vai comprar em qualquer lugar, tem que comprar fresco, né? Então, aí, ok, vocês podem estar consumindo, são proteínas também, que devem ser consumidas. Aliás, o sistema imunológico precisa também de alimentos proteicos, porque quem faz células imunológicas são proteínas. Eu preciso também comer proteínas em quantidades adequadas. E hoje, de acordo com o custo, às vezes, a gente tem que se submeter ou socorrer ou encaminhar o paciente a comer vísceras também. E por que não? Eu adoro uma moela, adoro um coração também, né? Fígado, se bem feitinho, acebolado, né? Põe folha de louro, põe orégano, põe um pouquinho do sal rosa. Por que não, gente? Um alho, fica uma delícia. Agora tem que ser fresco, né? Então tem que ter esses cuidados. Rico em ferro. Se eu for ver uma tabela de composição nutricional de alimentos, proteína, ferro, complexo B, zinco, quem ganha são vísceras. Está sempre lá em primeiro lugar. Todo o complexo B, aliás, estão lá.
e às vezes a gente tem preconceito e acaba esquecendo de até orientar esse tipo de alimento, certo? Bom, agora não vai fazer frito, né? Aí tá errado, em óleos vegetais, aí tá tudo errado. Mas, caso contrário, fazendo direitinho, não tem problema, dá para você comer também isso. Então, esses alimentos, gente, então, ricos em vitamina C, ricos em vitamina A, ricos em zinco, devem estar sempre nessa alimentação, tá? Não pode faltar. Agora, detalhe, sou vegetariana. Quem tem zinco, gente? Nozes e feijões. São os alimentos que não sejam proteínas animais que estão presentes aí o zinco. Também tem que falar para esse público. Além disso, eu não posso esquecer de mel. O mel, para quem não tem diabetes, para quem não tem resistência insulínica, para quem não precisa controlar os níveis glicêmicos, insulinêmicos. E também, gente, cá para nós, não precisa exagerar, né? Uma colherinha de mel ao dia. Pode ser, eu posso fazer uso desse mel junto com um alimento proteico, junto com um alimento rico em gordura, que daí eu vou diminuir a carga glicêmica do mel. Não vou usar o mel sozinho na boca, né? Para quem tem que controlar essa imunidade, eu posso estar usando ele com uma gordura. Vamos colocar ele com abacate? Pois é, abacate não é uma fruta rica em gordura e pobre em carboidrato? Não combina com mel? Ó, eu vou falar para vocês, eu já falei para vocês, confesso ser a louca do abacate, eu adoro abacate. Abacate é uma fruta super rica, né, de nutrientes para quem tem doença cardiovascular, para quem tem diabetes, dá saciedade, melhora sono, tem beta-citosterol, melhora colesterol, maravilhoso. Se você colocar um pouquinho de mel, vai ficar fantástico, porque você vai melhorar, sabe quem? Sistema imunológico. Ó, eu tô vendo aqui, vocês compartilhem essa live com quem vocês acham que precisa melhorar o sistema imunológico. Manda um aviãozinho que está aqui do lado da sua tela. Fala, ó, assiste a doutora Roseli que está falando sobre imunidade, né? Não é só ir lá e comprar vitamina C na farmácia. Ó lá, gente. E também tem muita coisa assim, ó. Vou lá na farmácia agora e falo, não desmerecendo, tá? Vou lá para o farmacêutico e falo, eu estou resfriado, estou com dor de garganta, o que você tem de remédio aí para mim tomar? E ele vai botar aí um anti-inflamatório, um antialérgico, né? Esses remédios antigripais. E, gente, cá para nós, né? Agora, se alimentar bem, a pessoa não quer. Ela vai lá que ela acha mais fácil comprar a pastilha, comprar o remédio, e em vez de potencializar, de capacitar o sistema imunológico. Porque é isso, gente, é resolver a causa. Eu não quero ir lá comprar o remédio lá na pastilha. Porque é por isso que cada vez mais a gente está com um monte de farmácia abrindo em tudo quanto é lugar. Porque as pessoas só sabem ir lá e comprar o remédio, que é mais fácil do que fazer comida em casa, do que comprar coisas para fazer coisas fáceis, baratas. Por favor, é mais barato do que ir lá na farmácia e comprar esse monte de coisa aí que vai só fazer um folclore para vocês, viu? Ah, ameniza sintoma, ai, melhorei, um analgésico. Lógico, tô com uma febre, tô com uma infecção, aí é diferente, às vezes precisa até usar o antibiótico, mas vamos tratar para não precisar usar o antibiótico? É isso que eu quero que vocês aprendam, tá? Bom, falei, compostos fenólicos, antibiótico natural é o mel. Aliás, tudo da abelha é bom e potencializa o sistema imunológico. Não é só o mel, a geleia real, o pólen, tudo isso vocês podem estar consumindo, tá? Bom, alho, gente, alho é extremamente interessante para o sistema imune. Você pode fazer uma conserva de alho. O alho não pode ser frito, o alho não pode ser dourado, o alho não pode ser dessa forma, ele não vai ter potencial anti-inflamatório e não vai melhorar a imunidade nesse formato. Vocês podem levemente dar um susto no alho, pronto, né? Aí com casca, depois tira a casca, faz uma maceração nele, põe azeite e consome no seu alimento, no seu arroz feijão, por exemplo, né? Ou então faz uma conserva de alho, que também ele vai ficar lá no vinagre, no azeite, no louro, nas ervas, e aí você come 2 dentinhos ao dia. Então tem essas maneiras. O alho, o ideal é a gente picar o alho, partir, deixar ele ativar uma enzima
E aí ele vai fazer com que essa alicina que está dentro do alho vai ser mais ativada, mais potente, para você poder estar consumindo esse alho. Pode ser colocado na sua comida? Pode, mas como eu te falei, quando ele aquece o alho, você perde esse poder do alho anti-inflamatório e também para melhorar essa questão antibactericida, que vai te ajudar a fortalecer a imunidade. Cogumelos, gente. Cogumelos também têm sido super estudados. É muito interessante os cogumelos. A gente tem vários tipos de cogumelos e eles também melhoram muito a nossa imunidade, tá? E eu vou falar uma coisa para vocês antes de falar um pouquinho mais sobre o cogumelo. Tem a SR Neves 12, ela falou: qual o nível de vitamina D você considera bom? Gente, de 50 a 60 microgramas por milimol, tá? Esse é um nível melhor de vitamina. Hoje os estudos demonstram, antes a gente falava 40, hoje eu posso falar para vocês de 50 a 60. Principalmente se você é mulher, tá na menopausa, né? Se você já tem uma imunidade fragilizada, vamos deixar. Inverno, 50 a 60 tá bem legal, né? Não há necessidade mais do que isso. A Dirlene tá me perguntando sobre a creatina. Creatina tem outras vantagens, outras ações que não está envolvida na imunidade, tá? Ela está envolvida em melhora de desempenho físico, mental, cognição, foco, memória, massa magra, né? Então, isso sim, viu? A Candra de Assis, doutora, qual o melhor horário para tomar o zinco em cápsula? Bom, zinco nunca junto com alimento rico em cálcio, tá, gente? Nunca. Então, assim, se eu tenho um alimento, vamos supor que eu possa comer queijo ou iogurte, eu não vou dar zinco junto, porque eles competem entre si. Tem mais essa, porque para suplementar a gente tem que saber essa competição, o que age a favor, o que age contra. Então, zinco não combina com isso. Agora, zinco você pode consumir numa alimentação que não tenha cálcio, né? Essa é a vantagem do zinco. A gente pode estar consumindo no almoço e no jantar, seriam os melhores momentos. Sempre um zinco quelado que a gente dá, ou zinco bisglicinato, em torno de 15 a 20 miligramas ao dia. Uma vez ao dia tá bom. A Vanessa está perguntando para mim, fígado de galinha é saudável? É lógico que é. Pode botar ele na sua sopa, que fica uma delícia, muito bom. Põe, ou então vai fazer como eu falei, né, gente? Fígado de galinha na sopa, eu gosto mais. E o fígado de boi, eu gosto dele acebolado. Agora pode fazer o contrário também, deixar ele fazer acebolado, que também fica bom esse fígado de galinha. A Vanessa também pergunta, doutora, pode comer víscera com gastrite? Lógico que pode, só que lembra que eu te falei, o modo de você fazer, nada frito, né? Lembra disso, nada frito, gente, e muito menos usar óleos vegetais. Nenhum óleo vegetal a gente hoje orienta, pelo amor de Deus, extremamente inflamatório. Não vou dar óleo de soja, canola, que nem óleo nada disso. Milho, algodão, nada disso. Quando muito, por exemplo, eu vou fazer uma fritura de imersão, tá? Uma fritura de imersão, uma batata frita, de vez em quando, vai, que eu até faço para os meus netos, se eles estão aqui me vendo, eles vão ver. Bom, faço em casa, não vou comprar pronto. O que eu faço? Compro o óleo menos ruim, é o de girassol, aí eu vou fazer esse tipo de fritura e dispenso esse óleo, não vou reutilizar para fazer minha batata frita. Ou então, para quem tem air fry, faz air fry. A Jaqueline Pro fala, e caldo de ossos, recomenda? Sim, maravilhoso caldo de ossos, mas não é essa live de caldo de ossos, é um colágeno, né? Ele trabalha mais a nível de colágeno e eu gosto bastante, tá? Depois você me escreve no direct que eu te passo a marca do colágeno, que a gente tem até cupom de desconto. Vanessa, vou falar do próprio. Calma, quero falar aqui dos cogumelos, gente. Excelente cogumelos, são ótimos. A gente tem hoje até alguns suplementos à base de cogumelos. Tem um café hoje com cogumelos que é muito bom, da Smash, que é Smash, que é muito bom, que até já fiz um story sobre isso. Bom, enfim, então cogumelos todos, shiitake, shimeji, todos eles podem fazer ele
com um pouquinho de shoyu, cebolinha, salsinha, fica uma delícia, né? Com azeite, bom, cogumelos legais. Outro alimento que tem que ser, na verdade, é uma especiaria que não pode faltar também para enriquecer os shots de vocês ou para temperar as coisas é a cúrcuma, né, gente? Curcumina é um dos anti-inflamatórios hoje mais estudados, reconhecidos, comprovados. Então, eu vou até ensinar vocês, até o final da live, pode ficar aqui que vai ter hoje receita com cúrcuma. Então, olha aí, gente, não esqueçam disso, que a cúrcuma é importante. Nem que você usar como suplemento, pode usar na sua alimentação para enriquecer. E, sem dúvida nenhuma, o meu queridinho, que não falta semanalmente na minha alimentação, e eu digo para vocês que não pode faltar nas suas, que é o inhame, gente. Inhame, maravilhoso. Aumenta plaquetas, melhora o sistema imunológico. O inhame, ele tem os polissacarídeos que vão estimular atividades de macrófagos, que são células do nosso sistema imunológico, assim como os linfócitos, né? E eles atuam até como pré-bióticos a nível intestinal. Então, é excelente, né? Então, não esqueçam, dá para fazer diversas coisas com inhame, dá para colocar no molho de tomate para engrossar, dá para colocar na sopa, dá para fazer um purê de inhame, dá para você fazer ele cozido só e pôr salsinha, cebolinha e azeite. Enfim, depende do que você gosta. Eu faço um creme de espinafre com inhame, que fica muito gostoso também, ao invés de usar essas coisas que as pessoas costumam usar, né, no creme de espinafre. Faça com espinafre, gente, dá aquele susto nele, aí cozinha o inhame e mistura os dois. Tempera, você vai ver que maravilha que fica, né? Excelente. Então, inhame é importante que esteja aí na sua alimentação. Se você quer usar ele num suco cru, tem que ficar pelo menos 4 horas de molho, joga fora a água para poder utilizar e tirar os fatores antinutricionais. Vanessa, a pergunta do mel, né? Gente, mel, você tem que saber mesmo onde comprar, orgânico, de uma florada legal. Então, aonde você compra o mel? Né? Não é comprar mel, às vezes eu não me atrevo a comprar esses mel sem rotulagem, na beira de estrada, né? Não dá para mim confiar nesse tipo de mel, né, gente? Então, cuidado, o mel é muito bom, mas tem que ter essas exigências, sempre com rótulo. Gente, coisas que não tem rótulo, produtos vendidos a granel, eles são mais baratos, mas não tem Anvisa aí por trás, não tem registro, né? Não tem toda a segurança dentro do processo de qualidade que uma indústria investe para nos dar essa segurança, né? Então, cuidado, eu não oriento ninguém a comprar nada a granel. Não compro castanha, não sei o quê, mel, chás, nada. Tudo pacotinho fechado, que tem rótulo, que tem registro, que tem segurança alimentar, tá bom? Lucimar, doutora, a cúrcuma é poderosa, né, Lucimar? Mas tem que dar encapsulado às vezes. Tem casos que merece consumir um pouco mais, porque às vezes quem tem problemas gástricos não tolera muito a cúrcuma na alimentação. Às vezes as pessoas não gostam do gosto da cúrcuma. Então eu tenho que dar encapsulado. E a gente tem algumas cúrcumas hoje que tem uma biodisponibilidade muito boa, porque ela não é tão biodisponível. Tanto é que a gente coloca ela com piperina, que é a pimenta, para ter uma melhor absorção. Mas hoje a gente tem algumas formas padronizadas, como a curiete, por exemplo, que é excelente, né? Ela tem a Curcuvae, que tem uma padronização e ela tem uma biodisponibilidade melhor. A Teretere01 fala, doutor, ouvi falar que brócolis não pode ser consumido em grande quantidade. Preocupa-me porque uso muito, amo, tipo, sou a louca de igual eu do abacate. Eu sou do abacate e do coco, viu, gente? Confesso para vocês, eu falo para vocês, esses são os meus pecados. Se é que isso é pecado, né? Brócolis só não pode ser consumido muito, gente, por quem tem problemas de estufamento, às vezes está com desbiose, tem muitos gases, porque o brócolis, ele tem glicosinolatos, compostos sulfurados, enxofrados, que vão aumentar um pouco os gases, assim como a couve-flor, o repolho. Então, é só nesses casos,
Tudo mais, gente, coma seu brócolis, pelo amor de Deus. Não tem nada que contraindique caso você não tenha esse efeito adverso do brócolis. E o brócolis é riquíssimo, ele é um protetor hepático, ele tem ferro, ele tem cálcio, é maravilhoso o brócolis, né? Um ferro biodisponível, o que é isso? As pessoas às vezes falam umas coisas na internet e aí o povo acha que é verdade. Dirlene Reis, vitamina D, protege muito. Tanto é, gente, que grande parte dos meus pacientes, né, ou mesmo as crianças, comecei a ficar, qual é a dose? Comecei a ficar com uma dorzinha de garganta, qual é a dose de vitamina D que eu te dei, vitamina C? Olho lá no prontuário, dobra a dose nesse período, né, que você está começando a criar aí algum problema na sua saúde, começou a perceber que a sua resistência não está lá essas coisas, às vezes em virtude de dormir mal, teve prova, tá ansioso, tá estressado, como eu te falei, comeu mal um dia, outro, tudo isso pode comprometer você, pegou muita friagem, enfim, aumenta um pouco a vitamina D, porque ela vai ser sua defesa, aumenta C, aumenta zinco, geralmente os suplementos de vitamina C já vêm com zinco, né? Porque a gente sabe que essa combinação é legal. Então, eu estou dando alimentos que são fontes desses nutrientes, mas agora eu vou falar de suplemento e está na hora, 20 minutos, gente. Gengibre também é legal para imunidade, hein? Pode colocar aí chá de gengibre. Ó, que ele é ótimo, tem gingerol, tem zingerona, enfim, e tem essa ação anti-inflamatória que vai ajudar vocês a modular o sistema imunológico. Olha só, vamos lá para os suplementos. Quem não pode faltar? Uso nos guisados, no macarrão, na panqueca. Maravilhoso. Que delícia, hein? Aí, macarrão com brócolis é ótimo, né, gente? Eunice tá falando para mim, quando está com gastrite, pode alho? Lógico, o alho, às vezes, ele acaba sendo ruim só para quem tem problema também, às vezes, é uma inflamação intestinal. Não é todo mundo que suporta o alho. Se eu pego um paciente que tem muita intolerância alimentar, às vezes, dá, inclusive no teste IgG, que é aquela alergia tardia, me dá muito alho. O alho pode comprometer esse estufamento para quem tem síndrome do intestino irritado. Então, só cuidado com os exageros. Mas gastrite, inclusive, ele é ótimo porque ele tem ação anti-inflamatória, tá? Se você não tivesse outro problema. Agora, ó, vamos falar. Vitamina C não pode faltar. Só que a vitamina C tem que sempre estar junto com ou algum bioflavonoide, né? Às vezes está com roships, às vezes está com vitamina E junto. É importante, nunca a vitamina C sozinha. E pode, inclusive, estar associada com zinco. A vitamina C, ela tem uma vida útil no nosso organismo muito pequena, de 4 a 6 horas. Então, sempre que eu dou vitamina C, eu dou ou em 2 tomadas, 500 miligramas 2 vezes ao dia, ou então, se você comprar a vitamina C 1 grama, você tem que comprar aquela time release, que ela tem uma degradação lenta, porque senão, depois de 4 horas, você jogou a vitamina C, embora, né? Porque ela é hidrossolúvel, ela se dilui em água. Então vai embora pro xixi. Acabou, e eu não uso. Para você ter um tempo maior de ação da vitamina C no nosso organismo, você tem que fazer assim, ou 3 vezes de 250, ou 2 vezes de 500, ou 1 grama time release. Sempre com vitamina E, ou então bioflavonoide juntos, para mim neutralizar o efeito pró-oxidante dela. Tá? Talvez isso seja muito técnico, mas como eu falei, suplementação depende de conhecimento. Tá? Outra coisa, bom, falei do zinco, zinco quelado, zinco bisglicinado, sempre quelado, a gente fala, ele tá junto com um aminoácido para você poder ter boa biodisponibilidade, e por isso, gente, que eu não gosto desses polivitamínicos, esse monte de, aquele polivitamínico de A a Z, sabe? Vocês sabem do que eu tô falando. Eu não gosto, porque esses polivitamínicos não são quelados, não estão associados a aminoácidos. Então, a biodisponibilidade, a utilização pelo nosso organismo é muito baixa. Não é legal, não adianta tomar polivitamínico de A a Z, vocês não vão ter nada. É melhor você comer do que gastar dinheiro em polivitamínico dessa ordem, tá? Vitamina D, gente, como eu falei, níveis ideais em torno de 50 microgramas. Agora, qual é a dose? Não sei. Eu não sei quanto está o nível de vitamina D no seu organismo. Então, a gente
faz sempre uma associação de vitamina D com vitamina K2, com vitamina A, porque eles são cofatores, agem em sinergia. Então, é sempre importante a gente estar fazendo em conjunto. Então, lembrem disso. Às vezes, depende. Hoje é difícil eu dar menos que 2.000 I. E, outra coisa. Os estudos demonstram que a vitamina D é melhor você tomar todos os dias do que tomar em pulses uma vez por semana, tá? O resultado é melhor. E ainda mais se você tem uma dificuldade de metabolizar a vitamina D. Outro grande nutriente que não pode faltar, né, que aumenta a glutationa, que também ajuda muito a imunidade, é o selênio, gente. Selênio, eu não falei na parte da alimentação, mas vocês sabem que castanha do Pará é mais rica em selênio. 2 a 3 por dia já supre a sua necessidade de selênio, mas se você tem alguma contraindicação contra a castanha de Pará, às vezes tem alergia, ou tem intolerância, ou não pode comprar, ou prefere tomar o selênio, 50 microgramas ao dia é excelente também para a imunidade. O NAC, N-acetilcisteína, também é outro suplemento que é precursor da glutationa, que também melhora a imunidade. Excelente, de 300 a 600 miligramas ao dia. Agora, o NAC, gente, também é legal, porque ele melhora muito essa mucosidade. Tá com tosse, tá com sinusite, rinite, o NAC ajuda muito isso. Só que é lógico, é um suplemento, e para quem tem também ciatose hepática, sabe? Eu dou muito NAC também para isso, porque ele aumenta a glutationa. Tá, é muito bom, mas é importante sempre fazer uma suplementação assistida. Ômega 3, lógico, é um anti-inflamatório natural, né? Geralmente eu dou de 2 a 3 gramas, depende de cada caso. Ômega 3 de boa qualidade, hein? Não adianta de vidro escuro, que tem vitamina E, né? Que livre de metais pesados. Então tem várias marcas hoje no mercado que são ótimas. Glutamina, gente, de 3 a 5 gramas ao dia, é um pó que não tem gosto de nada, mas é ótimo para a imunidade. Adoro dar glutamina, porque também vai proteger os músculos, tá? Só que é lógico, não é para todo mundo. Se é paciente, por exemplo, qual é a contraindicação? Quando o paciente teve ou tem ou está com câncer, por exemplo, não se dá glutamina. Nesse é contraindicado dar glutamina em pacientes que já tiveram ou têm câncer em qualquer lugar do corpo. Na menopausa, reduzidos, o quê? Tem várias coisas que estão reduzidas à imunidade. A Carboni me fez uma pergunta muito legal. Muitas mulheres na menopausa ficam com a imunidade muito deprimida. Isso tem uma relação direta com o estresse que você passa por tudo que está acontecendo na sua vida, nas mudanças da sua vida. Né? Isso pode também ter ocorrência nessa deficiência hormonal que você tem, uma mudança de microbiota intestinal. Então, em vários aspectos, gente, a gente pode ficar imunodeprimida na menopausa. A mudança de pH, inclusive vaginal, que você tenha, te fragiliza mais, você fica menos desprotegida e pode ter mais candidíase, infecção urinária, ainda mais se você tiver com um sistema imunológico incompetente. Então, é muito comum isso acontecer, viu? Muito. Vanessa, doutora Zinco, passou manipulado com vitamina A em pó, é certo? Bom, pode até estar com a vitamina A, né? Zinco em pó, eu nunca vi, mas não sei se é manipulado, né? Bom, não sei, nunca passo zinco em pó, geralmente encapsulado. Caldo de ossos eu recomendo, mas precisa saber de lugares bons. Óleo de coco é muito bom também, além do azeite de oliva, é uma outra gordura boa que eu dou, mas não estou dizendo dele para a imunidade especificamente, tá? Outra coisa importante, o própolis, gente, não posso deixar de faltar própolis. Própolis verde, própolis vermelho, nanoprópolis, hoje a gente tem ele nessa menor partícula, que tem uma biodisponibilidade melhor, que você pode misturar aí no shot de manhã, que fica muito bom, tá? E para quem não gosta do própolis, que assim como o mel é maravilhoso, que ele tem efeito antiviral, antibactericida, tem encapsulado também. Beta-glucana de levedura, que a gente tem hoje, o Elmune,
também é padronizado na forma de Almune, que é um baita suplemento para a imunidade, sensacional, que eu uso muito a beta-glucana, tem um efeito pré-biótico, ele vai fazer com que haja uma reestrutura, um reparo em barreira intestinal também, eu uso muito em desbiose, em pessoas que têm o intestino inflamado, né? Essa é inflamação de baixo grau no intestino, síndrome do intestino irritado, é o Almune mesmo. Para criança o Almune é bom, junto com glutamina, com vitamina C, com própolis, com vitamina D. Meu, isso tudo é um arsenal de armamento que vocês estão tendo, que eu estou passando para vocês, que com certeza vai melhorar muito a imunidade de quem tem ela fragilizada. Por isso que eu quis fazer essa live, gente, porque é muita informação que eu detenho e quero compartilhar com vocês. É muita coisa boa, né? E aí, em último caso, o probiótico, né? Porque se eu melhorei minha alimentação, se eu dei todos esses suplementos, obviamente eu estou cultivando bactérias boas no intestino. Nem sempre é preciso dar o probiótico, mas às vezes se faz necessário. Eu vou ler para vocês, vou ver depois as perguntas, o cardápio de imunidade. Ficou show, hein? Ficou show! Ó, quem tiver comigo e quiser, não adianta escrever na live, porque a live ela vai ficar gravada, mas eu não vejo as mensagens, tá? Aqui na live que eu quero, os contatos de vocês. Tem que me mandar no direct. Ou então, amanhã, quando eu postar essa live, porque essa live vai amanhã, ela fica um tempinho no Instagram, até ela ir para o meu canal do YouTube. Aliás, por favor, compartilhe isso, curtam os posts, vai lá, se inscreva no meu canal do YouTube, que tem todas as lives, né? E aí você vai escrever, eu quero o cardápio da imunidade, e me manda o seu contato, certo? E aí a gente pode começar o dia com um shot, para poder dar um chacoalhão no sistema imune. Aí, ó lá, a Vanessa está falando, eu amo inhame, aprendi aqui com a senhora. Pois é, olha só, Vanessa. O que é o shot da imunidade, gente? Shot da imunidade tá aqui, ó. Eu vou colocar uma colher de vinagre de maçã, essa receita vai, hein? Vou colocar uma colherinha de mel de abelha, vou colocar suco de limão, vou colocar as gotinhas de própolis, pus um pouquinho de água, misturei bem e bomba! Shot é pequenininho, daí toma um golão de água para poder até enxaguar a boca por causa do limão, do vinagre, para não estragar o esmalte dentário. Quem quiser tomar com canudinho, pode ser também. Então vai começar o dia justamente com o shot de imunidade. Aí vai por uma fruta, pode ser uma mamão, pode ser morango, quem quer fruta vermelha, quem pode comprar, a linhaça que é rica em ômega 3, lembra que o mamão é rico em vitamina A, que agora vocês já sabem, né? Farelo de aveia, que é rico em beta-glucana de levedura, é o alimento mais rico em beta-glucana, tá? Uma colher de sopa, e tem muita fibra, que é bom também como pré-biótica, ó que eu falei, e 2 ovos, rico em proteína, eu já tenho a vitamina D aí, na gema de ovo, então olha que baita café da manhã, que é para mim sair, gente, voando de casa, com energia, com vitalidade, protegida. É isso que vocês façam dos seus alimentos o seu medicamento. Hipócrates já dizia isso há quantos e quantos anos atrás, e a gente até hoje não aprendeu isso. A gente não, muita gente, não eu e nem vocês, né? É que estão aqui me vendo. Aí no meio da manhã, doutora, posso comer uma laranja cortada? Comer laranja, não é chupar laranja, é comer com bagaço que tem ação prebiótica. Aquela pectina toda, aquela casca branca. Ah, quero lima, quero laranja pera, laranja Bahia, não me interessa. Coma uma laranja, tá? E vai tomar um chá de gengibre. Aí vocês vão ver que legal. Porque o gengibre também ajuda a imunidade. O almoço. Bom, eu não vou falar que não é porque tá frio que não vai comer salada, tá? Não tem nada disso, paciente comigo não tem essa. Vai comer salada crua, porque o teu corpo não sabe que tá frio e você vai mastigar bem. Às vezes, sabe o que eu faço, gente? Vamos supor, você fez um brócolis, um espinafre, uma couve, que é super rica, né? Ou um legume e outro cozido. Coloca um pouco desse quente em cima da salada fria. E aí ela vai dar aquela mornada. E come tudo junto, o cru e o cozido. Pronto.
colocou o dentinho de alho lá que eu falei, colocou azeite de oliva, coloca vinagre de maçã, come esse prato grande de vegetais. Cada qual com cor, tomate, cenoura, erva doce, cebola, a rúcula, agrião, não importa o que, beterraba. Bom, eu quero os vegetais que vocês puderem. Vão comer o arroz e feijão? Ótimo, excelente. Arroz com lentilha? Ótimo, vai fortalecer vocês também. Arroz integral e o feijãozinho. Maravilha, a quantidade depende da sua necessidade. E aí, uma proteína, que pode ser o frango, por exemplo. Se você quiser pôr cogumelos em cima desse, fica uma delícia, filé de frango com cogumelos por cima, se não faz acebolado, também fica legal. Mas nada de torrar nada, hein, gente? É sempre ao ponto. Bom, aí veio o lanche da tarde. O que eu como no lanche da tarde? O iogurte tem ação pré-biótica e também te dá sustentação, né? Não precisa ser gelado, pode ser, tá frio, vai temperatura ambiente, deixa ele lá. E aí você pode, tá? Tem iogurte vegano também, né? Tem proteínas, ele tem tudo isso. Quem gosta do kefir, pode ser kefir também. E aí você põe canela, põe uns morangos, uma fruta vermelha, ou então uma outra frutinha ali, quero colocar, de repente, um abacate, pode ser, também pode ser. Aí você pode pôr um pouquinho do mel, ou pode pôr um pouquinho de amêndoas, ou de castanhas. Olha, gente, já pensou nessa taça? Iogurte, morango, mel e amêndoas, e um canela em pó? Fica sensacional. Lógico que você, dependendo do lugar que você está, dependendo da questão financeira, você pode ir adequando isso, né? Não precisa ser necessariamente tudo que eu te falei, mas é importante você ter noções do quanto você pode enriquecer tua alimentação e a combinação, eu tenho proteína, gordura e carboidrato. Isso vai deixar você satisfeito por mais tempo. E de noite, bom, a sopa é super bem-vinda, né, gente? Por favor. E vamos fazer uma sopa de inhame? Vamos colocar uma carne dentro, uma carne magra, né? Já comeu frango no almoço? Ou pode ser vice-versa, não tem problema. Então, vegetais, quer colocar repolho, quer colocar uma couve, cenoura, cebola, o tomate, o salsão, né? Isso tudo é muito bom e pode fazer uma sopa legal. Ou então, eu vou fazer de noite, de noite eu não quero as folhas cruas, porque eu já comi no almoço. Faz um mix de legumes cozidos, que pode ser a vapor ou então assados. Tempera aí com alecrim, com orégano, que é bem digestivo também, põe azeite. Então faz uma tigela legal de legumes, gente. E aí põe uma bela proteína aí para você, que pode ser o frango, que pode ser a carne. Se for carne, uma carne moída, uma carne mais fácil de digestão, um músculo desfiadinho, ou um frango desfiado, ou um peixe maravilhoso, né? Então, eu tô falando de ômega 3, quer colocar sardinha? Pode colocar. Quer colocar... Eu não vou falar para vocês que o melhor dos mundos é os peixes de água doce. Eu não gosto, eu gosto mais dos peixes do mar. Então, vamos lá, uma pescada pode ser, né? Para quem pode. Eu acho o preço proibitivo do salmão, mas podendo, ou pode ser o atum. O atum em lata ou natural, põe bastante salsinha, põe azeite e come com seus legumes, né? Ou pode ser ovo, uma omelete. Qual o problema? Você comeu 2 de manhã? Pode ser 2 à noite. Eu sempre gosto de variar. Ovo de manhã, frango ou carne à noite, frango ou carne ou peixe no jantar, certo? Muito bem, gente. E aí você pode colocar seu inhame cozido, se você não colocar na sopa. E para encerrar esse cardápio, né? Porque estamos com 1 minuto aqui, você vai fazer de noite o chá de camomila com casca de laranja. Aquela laranja que você comeu lá, você vai guardar a casca e vai pôr aqui, ó, de noite para fazer o chazinho esquentar e também te dar mais riqueza imunológica. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, porque eu fiz essa live com tanto carinho para vocês, como todas as outras, né? Mas eu coloquei tudo de bom aqui para vocês, Dilene, que é em cápsula também. Aqui, ó, vitamina para pessoas com anemia. E é outro papo. Excesso de selênio não pode. Tudo em excesso vai te dar tanto prejuízo quanto a falta, né? Doutora, probiótico, falei também, glutamina, é a granel, porque 3 gramas é muita coisa. Não dá. O Boni Broth é bom, viu, Eunice, esse caldo de ossos, essa marca. Oi, Marco, tudo bem? Até já.
Também gosto de inhame. Aí, legal. Gente, um beijo para cada uma no coração de cada uma. Espero que vocês tenham gostado. Manda para mim quem quer o cardápio, hein? É isso aí. Um beijo. Até, gente. Amo vocês aí, ó. E continuem compartilhando todas essas informações, porque vocês são responsáveis também em multiplicar tudo isso, tá? Até a próxima. Tchau, gente. Boa noite.